Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre adoção. Estima-se que no Brasil haja 5 mil crianças prontas para adoção. No entanto, há 30 mil pretendentes e não conseguimos ainda, de fato, fazer com que todas essas crianças estejam inseridas em novas famílias. Para falar conosco sobre este tema, sobre quais são os caminhos possíveis para que o Brasil consiga proporcionar esse direito a todas as crianças brasileiras, nós conversamos com a gerente executiva do GAASP, o Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo, Mônica Natália, aqui nos estúdios conosco, compartilhando a sua experiência e também os conhecimentos da entidade nesse assunto. Logo a gente continua a conversar, porque antes temos um convite muito importante a fazer a você que acompanha o programa Sociedade Solidária. Afinal, aqui nós diariamente falamos sobre temas sociais da maior importância e que requerem a nossa consciência, a nossa participação como cidadãos para que façamos a nossa parte em prol de uma realidade melhor. Temas como a educação de qualidade para todos, o combate à miséria, a promoção da igualdade de gênero, a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, todos esses temas requerem a nossa atenção, a nossa sensibilidade, para que juntos possamos fazer a nossa parte em prol da construção de soluções para as pessoas que mais precisam. Por isso, convidamos a você para que acesse o site www.euajudamudar.org. É muito simples, muito rápido, aparece aqui no seu vídeo. Ao acessá-lo, você conhece ferramentas que estão à sua disposição para que você também possa fazer a sua parte. Bom, Mônica, no bloco anterior a gente já falava a respeito dessa questão social do Brasil, que merece a nossa atenção, como é que a gente pode fazer com que esse direito à convivência familiar, comunitária, seja assegurado a todas as crianças, mas a senhora tocou num ponto importante, que é a questão do revelar para a criança, fruto de uma adoção, que ela tem essa origem. Como é que a legislação brasileira vê esse tema? Como que os pretendentes, os pais também veem esse assunto? A legislação diz exatamente no Estatuto da Criança e do Adolescente que é obrigatório, que é um dever dos pais contarem, né? A criança tem esse direito. Não digo adolescente porque ele já vai saber, mas a criança tem o direito de saber. E nós acreditamos o seguinte, que a criança, no fundo, ela sempre sabe, né? Ela pode não ter a consciência formada sobre isso, mas que ela sabe, no fundo ela sabe. Então, nós falamos para os pretendentes que eles precisam encontrar um caminho, para aqueles que falam que têm dificuldade, de encontrar um caminho de fazê-lo, né, para a criança e desde o pequeno, né? Na realidade, desde bebê. Você adotou, veio um recém-nascido, quase que impossível, mas veio um recém-nascido, você já vai dizer, eu sou sua nova mamãe, eu sou seu novo papai, essa é a sua nova casa. Você trata a adoção como se ela entendesse, né? E falar e responder. Lógico que a criança, conforme ela vai crescendo, você vai contando historinhas. Você não vai sentar a criança e vai falar, olha, eu não sou a tua mãe quando ela tiver 6 aninhos no dia do aniversário. Não é assim. Você vai preparando as crianças. Então tem vários desenhos que tratam, tem vários livrinhos de história que você vai passando a adoção. E a criança vai reconhecendo naquelas histórias formações familiares. E conforme ela for crescendo e for chegando aquelas perguntas de eu nasci da sua barriga, né? Como é que os bebês nascem? E você começa a explicar como é que os bebês nascem e como ele nasceu na sua família. E assim vai, entendeu? E conforme vêm as perguntas, você vai respondendo aquilo que a criança perguntou, porque ela quer saber só aquilo. Né? Não precisa contar a história toda. E conforme vai amadurecendo, as perguntas vão surgindo e você vai esclarecendo para a criança conforme a idade. A gente acredita que não precisa contar toda a história dela, né? Você vai contando por partes. Se você sabe que a história pregressa da sua criança foi uma achada na lata do lixo, você não vai contar para a criança que ela foi achada na lata do lixo. Você fala que você adotou, que ela estava institucionalizada, que você não tem informações da família dela, se é isso, né, é mais ou menos essa história, mas não precisa contar tudo, entendeu? Mas é a partir desse trabalho que esses pais vão divulgando, vão falando para essas crianças, elas vão entendendo desde pequenininho. Então não tem um momento, e quando ela estiver na adolescência, quando ela estiver maior, ela tem a sensação de que ela sempre soube e que isso é um assunto super natural e que é uma forma de formação familiar normal. Não vai ser um baque para ela. Não vai ser um baque. A criança maior, ela entende, né? Então, cabe aos pais tentar amenizar, né, essa dor,
dessa criança, porque é uma perda, entendeu? Por mais que ela tenha pais maravilhosos, adotivos, ela teve uma perda familiar, quer dizer, teve alguém que deveria amá-la e não a amou, quer dizer, o que ela tem de errado? Isso é muito importante falar. A criança acha que a culpa é sempre dela. Né? É se a minha mãe me deixou, se meu pai me deixou porque eu era feio, porque eu tinha feito alguma coisa errada, por isso que eles me quiseram. Né? Porque eu sou ruim, a culpa é sempre deles. Então é muito importante que esse pretendente, que essa família adotiva esteja preparada para essas questões. Agora, Mônica, a senhora trazendo esses esclarecimentos, a pessoa está pensando, poxa, falando assim parece fácil, mas é difícil, né? Como saber a palavra certa, o momento certo para falar? A senhora tem uma experiência de vida também ligada a esse assunto. Como que foi para você vivenciar tudo isso, para poder hoje compartilhar também essa experiência com as pessoas que estão acompanhando nesse momento, estão interessadas, inclusive, de repente se tornarem pretendentes ou mesmo adotar uma criança? O GASP ou qualquer outra organização que trabalha, o grupo de apoio que trabalha com pretendentes, não existe uma fórmula de, olha, você vai fazer assim, 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 né, com essa idade é assim, com a outra idade é de outra forma. Não tem manualzinho. Não tem manual, mesmo porque não existe manual para ser mãe e pai, né? Isso não existe. Então, e também nós não formamos ótimos pais, né? Nós ajudamos no processo adotivo. Agora, a experiência traz isso. Eu ouvi isso quando eu entrei para o grupo, achei muito importante isso. A senhora tem 2 filhos adotivos? 2 filhos adotivos, eu tenho um casal, né? O Alberto e a Bruna. A idade deles aproximada? O Alberto 7 anos e meio e a Bruna 2 anos e meio. E eu usei isso que eu achei importante. Olha, se desde o começo eu falar para eles, eles vão entender que é tudo bem. Né? E mesmo porque eu trabalho adoção há 9 anos, né? Então não tinha como não ser uma coisa normal. Adoção em casa se fala corriqueiramente. Meu filho fala que a mãe dele trabalha para arranjar filho para os pais, né? É a cabecinha dele. E eu fiz assim, dessa forma, né? Contando para eles desde pequenininho e aí falando que a mamãe não podia ter bebês, entendeu? Que algumas mulheres não conseguem e que a única forma que tinha era se cadastrar, né? E pedir para o juiz, que a gente fazia um cadastrinho, preenchia uma fichinha que conversava com uma pessoa, que é o processo de habilitação, e que a gente ficava esperando. E quando chegava a nossa vez, o juiz ligava lá em casa e falava, olha, o seu filho chegou. Então, para o meu filho eu contei assim, né? Eu sempre contava isso depois de vários desenhinhos, e ele começou a entender até um dia que ele pegou um livro e falou, mãe, olha, a minha história, né? Eu não estou aqui, é uma história que o bebê chega num cesto, né? Uma criança num cesto, e faltava alguém, ele falou, olha, eu desci desse cesto, olha, eu estou nessa família. Ele entendeu isso, entendeu? E a minha filha eu faço da mesma forma. Ele passou pelas questões de por que minha mãe não me quis, ela era muito pobre, o que eu fiz de errado. Então, eu explicava para ele que ele não fez nada de errado, que não são todas as famílias que conseguem criar os seus filhos, e ele entende, né? Lógico que tem momentos que ele fica triste, a gente percebe que essas questões voltam principalmente quando são retratados no noticiário, entendeu? O abandono de crianças, né? Isso fala de forma muito mais intensa para eles. Exatamente. Quando ele vê crianças na rua pedindo esmola, para ele é uma coisa muito forte. Né? A primeira coisa que ele pergunta, cadê o pai dessas crianças? Cadê a mãe dessas crianças? Então ele se imagina, ele já se pergunta, eu já andei pela rua? Né? Ele tinha essa ideia. Eu falei, não, você não andou pela rua. As pessoas que estão nos acompanhando, que querem saber agora outros detalhes, têm dúvidas a respeito do assunto, o que elas podem fazer? Pode entrar em contato com o GASP através do site. Nós temos um site www.gasp.org.br. Lá encontra todos os dados, telefones e endereços. Bom, Mônica, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui em nome da Legião da Boa Vontade e, para finalizar, trazemos uma reflexão que fala bastante acerca dessa responsabilidade nossa como sociedade de nos unirmos e garantirmos às crianças que elas tenham um ambiente adequado para poderem se desenvolver. Essa reflexão eu destaco do livro É Urgente Reeducar, um livro do escritor Paiva Neto, diretor-presidente da LBV e criador desse espaço. Aqui ele fala bastante a respeito do papel das escolas para a construção de uma sociedade melhor. E na página 158 ele afirma: a escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos. Bom, essa é a nossa responsabilidade, né? Atuar
para que todas as crianças possam crescer com dignidade. Com essa mensagem do escritor Paiva Neto, que eu dedico à senhora e a tantos que militam nessa causa, que nós encerramos mais essa edição do programa Sociedade Solidária, abrindo para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, Daniel, pela oportunidade de poder vir falar aqui um pouquinho do nosso trabalho e poder ajudar, porque é isso mesmo que você acabou de passar. Juntos nós vamos tentar melhorar para que essas crianças tenham condições de viver em família, né? E é dentro da família que essas crianças se desenvolvem. Mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária entrevistou hoje Mônica Natali, gerente executiva do GAASP, Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.